Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cealba Agrocast do Cealba, trazendo informações de qualidade. E hoje teremos a honra inestimável de entrevistar o Dr. Vinícius Videira, ele que é diretor da Defesa Sanitária Vegetal da Bahia, essa agência que tanto contribui para o nosso patrimônio genético, perpetuar nesse sentido de produção e levando segurança alimentar para o mundo. Dr. Vinícius, seja bem-vindo, muito obrigada pelo convite e vamos de uma forma leve nesse bate-papo, falar um pouquinho do que é a agência, das ações da agência. Estamos aqui atentos para ouvir o senhor um pouquinho. Obrigado, Mari, pelo convite. É sempre uma satisfação nossa da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia participar de momentos como esse, que tem a intenção de aproximar a DAB do setor produtivo, e tem sido uma missão nossa, enquanto gestores da agência, nesse governo, nessa gestão do governo do Estado, de trazer mais para próximo de nós, né, o setor produtivo e também os gestores públicos municipais, para que a gente tenha uma defesa agropecuária muito mais fortalecida no estado da Bahia, né. Isso é uma tarefa dada a nós pelo governador Jerônimo, tem sido conduzida há 2 anos pela nova gestão, capitaneada pelo diretor-geral Paulo Sérgio Luiz, que também é engenheiro agrônomo, assim como o nosso governador, e eu também sou engenheiro agrônomo. Então nós temos essa missão de abrir as portas da DAB para que o setor produtivo nos vejam como um parceiro. Tá? Doutor Vinícius, isso é de fato, sabe, muito importante, até enquanto produtora mesmo, enquanto atuante, eu percebo um preconceito mesmo do setor produtivo de enxergar a agência enquanto um órgão punitivo, ou um órgão até, não vou dizer limitante, mas não entende a importância da agência de defesa. O senhor teria como dizer a importância dessa agência de defesa, porque para mim é claro, manter meu patrimônio produtivo, manter a sustentabilidade enquanto citricultura, enquanto Cealba, né, enquanto pujança de um celeiro novo, de uma nova fronteira incrível, né, enquanto citricultura, enquanto milho, mas qual a importância mesmo para o produtor entender e quebrar esse paradigma de rotulação, né, de que a agência é algo punitiva. O senhor podia falar disso? Dentro da nossa tarefa, né, enquanto gestores da agência, né, no atual governo, nós estamos buscando desmistificar também essa percepção, esse entendimento de algumas pessoas, alguns produtores e da sociedade em relação à DAB, que em alguns casos realmente nos veem como uma agência meramente fiscalizatória e consequentemente punitiva por conta da legislação que nos orienta nos procedimentos a serem adotados para que nós consigamos promover a proteção do material genético do Estado, no caso agropecuário ou agrícola ou pecuário, na verdade, mais propriamente dizendo. Existe um conjunto de legislação traçada a nível nacional, né, mas ela não assim, nós temos feito um diálogo juntamente com o setor produtivo e com os gestores municipais, explicando como é que funciona a defesa agropecuária, né, a fiscalização, nossa atuação. Existem parâmetros que são decididos a nível internacional pela Organização Mundial do Comércio, que os países que participam da OMC precisam cumprir o regramento para que a comercialização seja realizada, né, de forma pacífica, estratégica e segura entre os países, para evitar a disseminação de pragas. Dentro da OMC, os 180 países aproximadamente que participam, existem os representantes do governo federal, né? No Brasil, quem nos representa é o Ministério da Agricultura e Pecuária. E nessa reunião da OMC, são pactuadas as regras, né, para que esse comércio entre os países membros exista. Essas regras são trazidas aqui para o Brasil através do Ministério, que ao chegar, ao retornar dessa reunião, são escritas as portarias ou instruções normativas pelo Ministério, e essa legislação nova ou atualizada é direcionada para os estados, para a Agência de Defesa Agropecuária, no caso da Bahia, a DAB. A agência ela pode cumprir literalmente o que o Ministério determina, ou ser até um pouco mais restritiva, a depender da necessidade da proteção do mercado interno aqui. Tem uma liberdade, no caso, para exercer. Isso, mas sempre mais ou idêntica ao que o Ministério está colocando, ou então restringir um pouco mais, prevendo a maior proteção.
Então, com esse trabalho que o Ministério da Agricultura e Pecuária realiza, juntamente com a DAB, nós buscamos preservar o patrimônio nosso da agricultura e da pecuária, consequentemente garantindo os mercados já existentes e com possibilidade de abertura de novos mercados. Porque ninguém quer comprar laranja de Iambupe, né, ou da Bahia, com risco de levar praga para o seu estado, para o seu país, né? Então, todo o trabalho que nós fazemos enquanto agência de defesa agropecuária é prevendo que evitemos a chegada de pragas no estado, que se essa praga chegar, que nós consigamos identificá-la e fazer o controle e possivelmente a erradicação, né? E isso a gente consegue manter a nossa lavoura segura e garantindo o mercado. Quando a gente consegue também garantir o mercado, nós conseguimos gerar emprego, sim, gerar renda para famílias, produzir alimento, né? Porque quando uma praga ataca uma lavoura de laranja, consequentemente vamos ter menos laranja disposta no mercado. E em consequência também nós vamos ter o preço mais elevado. Então menos pessoas vão conseguir acessar o produto laranja. Então a gente e aí, nesse caso, existe um impacto também na segurança alimentar das famílias, né, principalmente de baixa renda, que vai deixar de consumir laranja porque não vai deixar de comprar o feijão e o arroz para comer uma fruta, né, o que muitas vezes acontece. Opta por produtos substituintes, né? Também. A todo custo. Isso. De repente um suco artificial, né, aqueles que chamam de suco, né, refeição em pó, tem um sabor de laranja, então vai tocando a vida, vai dando aquele produto à criança, consequentemente vamos ter impacto na saúde. Né? O mercado também de insumo, né, de adubos, de defensivos, né, de agrotóxicos também vão ter impacto também, porque o produtor vai ser desestimulado a produzir, porque o preço da laranja a conta da praga, né? A praga está atacando, então o mercado também não está mais querendo o produto da região. Então a DAB ela tem esse papel de defesa, que é prerrogativa dela, conforme a legislação. Né? Nós temos a legislação internacional, a legislação nacional e estadual, que traz as prerrogativas para que a DAB atue tanto na área de animal quanto na área vegetal, né? Doutor Vinícius, sendo a Bahia um estado de extensões territoriais grandes, né? Qual a problemática da atuação da agência frente a diversos polos produtivos, né? A gente tem aqui a região Ceará, tem o Oeste, a gente tem a região Norte, né? E são importantes polos. Como a agência de defesa consegue, de fato, ter esse efetivo para poder garantir um pouco isso? E o que mais a gente poderia fazer enquanto setor produtivo para ter corresponsabilidades com a agência também? Ótima pergunta. Justamente nós estamos buscando esse caminho junto ao setor produtivo. A Bahia ela tem 8 divisas, né, com estados, e temos também 2 fronteiras, né, uma aérea e uma marítima. A Bahia tem uma fronteira marítima imensa. A aérea e a marítima são de responsabilidade do Ministério da Agricultura e Pecuária. No entanto, as 8 divisas estaduais, né, são de responsabilidade da DAB. Nós temos na Bahia 22 postos fixos de fiscalização, inclusive alguns deles são nas divisas com outros estados, para evitar que produtos de origem vegetal, seja ele fruto ou parte de vegetais, transitem em outros estados para aqui para a Bahia e tragam na carga possíveis pragas. Então nós temos essas fiscalizações em postos fixos e atuamos também fortemente com fiscalizações móveis, né, com veículos itinerantes, né, que atuam em diversas rodovias do estado, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual e também com a Polícia Rodoviária Federal. Além disso, em relação à extensão da Bahia, a Bahia é o 5º maior estado do Brasil, tá? A Agência de Defesa Agropecuária ela possui no seu corpo técnico um pouco mais de 50 engenheiros agrônomos, fiscais estaduais agropecuários. Fizemos um concurso no ano passado para contratarmos mais 40 engenheiros agrônomos para atuarem enquanto fiscais. E esse ano o governador Jerônimo já autorizou o 2º concurso na gestão dele para a DAB, para contratarmos 80 engenheiros agrônomos, né? Então vamos ampliar muito aí o efetivo nosso de servidores para atuar na defesa agropecuária. Será o 3º concurso da DAB, dois concursos em apenas uma gestão. O primeiro concurso da DAB ocorreu em 2002, se eu não me engano.
né? E mais de 20 anos. Então, em menos de 2 anos, já são 2 concursos públicos na gestão do governador. Então, isso demonstra a importância da agência, o reconhecimento do governador para a defesa da agropecuária do estado da Bahia, né? Mas a gente precisa que o setor produtivo também se aproxime de nós e nos ajude na defesa, né? Para vocês terem noção, nós temos na Bahia, por conta da grande extensão, diversas regiões que historicamente produziam determinadas culturas, né? Por exemplo, a soja e o algodão, ela sempre ficou restrita ao oeste da Bahia, sim, historicamente. No entanto, nós já percebemos a soja aqui no litoral norte. E a gente teve, né, uma notícia boa, né, em relação a essa temática soja, né, através daquela reunião que teve em Salvador. Isso. Aí pode justamente. Nós realizamos em dezembro do ano passado, em dezembro de 2024, uma reunião em Salvador com os produtores de soja da Bahia inteira, porque nós precisávamos construir um calendário regionalizado para produtores de soja. Porque até então, nós só tínhamos no estado o calendário para o oeste da Bahia. Então, quem produzia soja no litoral norte precisava atender os critérios do oeste. Só que as condições edafoclimáticas do litoral norte são diferentes do oeste da Bahia. Então, nós precisamos ter essa aproximação no setor produtivo. Buscamos, inclusive, em dezembro do ano passado, essa aproximação com os produtores de soja especificamente, porque nós só fomos descobrir que estava plantando soja no litoral norte, na Chapada Diamantina, em Irecê, em outras regiões, e entre rios, porque algum fiscal nosso foi passando na região, olhou para o lado e identificou a lavoura, né? É importante que o produtor comunique à DAB que ele vai fazer o plantio das culturas. Da mesma forma que ele procura o banco quando vai buscar um financiamento, né, que tem lá a regionalização, né, de algumas culturas, é importante que eles também procurem a DAB, né, porque a DAB é uma parceira do setor produtivo. Né? Quem garante o mercado para o setor produtivo somos nós. O agricultor é o investidor, né, mas ele precisa ter a garantia sanitária do produto dele, caso contrário ele vai perder mercado. Nós visualizamos alguns estados, né, como o São Paulo, Minas Gerais, que já tem pragas da citricultura, perderam o mercado. A Bahia consegue manter o mercado da citricultura, né, da limaça da Tahiti, né, da própria larangue também. Né. Nós temos um trabalho muito importante aqui, já destacando para a larangue, com a coordenadora do projeto fitossanitário do Cítricos, né, que é a doutora Sueli Brito, né, que daqui a pouquinho vai estar conosco aqui, que faz um trabalho fundamental que garante o mercado nosso, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Né. Assim, a DAB ela é uma referência em diversas culturas, né, com o cacau, que é uma grande commodity, com a soja, com o algodão nosso. A Índia compra o algodão da Bahia. A Índia, que historicamente produz os melhores algodões do mundo, reconhece que o da Bahia tem um grande potencial também. Então, o tabaco, né, que é produzido na Bahia, que aqui na região também produz, tivemos ontem numa fazenda, a FEAMB, que produz tabaco, né, vende os charutos. Existe um programa fitossanitário nosso na DAB também, que ela traz a segurança, né, para que o nosso tabaco seja exportado. Nós precisamos emitir anualmente o certificado que a Bahia é área livre do mofo do tabaco. Então, percebe-se, né, a responsabilidade de um papel de uma agência atuante, né, frente ao setor produtivo, o que assegura, e os desafios que temos, né, e o senhor falou assertivamente, precisa aproximar realmente o setor produtivo, os gestores municipais, né, a Bahia ela é um país, a gente tem muitos municípios, eu acho que esse papel educativo, esse papel de desmistificar esse olhar para a agência, ele é fundamental, porque caminharemos juntos em prol de desenvolvimento, né? Em prol de segurança alimentar, em prol de uma produção segura mesmo, é o que a gente sonha e é o que a gente precisa, o que a gente merece, né? Enquanto produtor, enquanto região. Então, super agradeço esse momento de fala, essa região Cealba nossa, né? Só pelo fato de ter essa terminologia, a gente hoje a gente fala aqui daqui de Iambu, o setor aqui Agroculturas, trazendo esse podcast, mas a gente fala em nome de uma região Cealba, que tem características semelhantes, né? Que tem o quê? Uma pujança, uma riqueza, né? Um aquífero gigantesco. Então, nada mais justo do que todos esses setores, todas essas entidades estarem juntos em prol de desenvolvimento. Então, super agradeço, doutor Vinícius, a fala da agência de trazer toda essa atuação.
se o senhor quiser deixar uma mensagem para a gente também, enquanto o futuro, o que é que a gente espera nesses próximos anos aí com mais efetivo da DAB, também agradeço a oportunidade. A gente vai chamar a doutora Sueli também para se juntar aqui e falar especificamente do Citras. Bacana. Mais uma vez agradecer o convite para estar participando desse momento, que é um momento que é importante para nós por conta da possibilidade de aproximação nossa do setor produtivo e reafirmando o nosso compromisso com a defesa agropecuária do Estado. O interesse nosso também de ter o setor produtivo mais próximo, né? Nós temos relações, inclusive acordos de cooperações técnicas com diversas entidades que representam o setor produtivo, como associações, né? Nós podemos destacar a IBA, lá do Oeste, né? Podemos destacar a BAPA, a IBA que atua diretamente aí com a soja, a BAPA com o algodão, com a BAF, que é o setor florestal do Estado, né? Nós estamos buscando também uma relação com alguma instituição ou entidade que represente a citricultura do Estado, né, porque nós precisamos ter essa relação institucional. Nós temos também reativando os comitês técnicos regionais das culturas, né, temos da soja e do algodão em funcionamento perfeitamente, vamos reativar da citricultura, vamos reativar do cacau, vamos reativar também a da banana, né, do setor florestal também, que são espaços que nós trazemos o setor produtivo para perto do Estado. Existem entes governamentais, tanto nacional quanto estadual, municipais também, mas o setor produtivo está presente. Então, as decisões para os programas fitossanitários, nós tratamos dentro desses comitês e deixa de ser apenas uma ação estadual, né, de cima para baixo, passa a ser uma ação participativa com o setor produtivo. Nós estamos buscando também assinatura de acordos de cooperações técnicas com os municípios, os gestores... os consórcios públicos municipais, intermunicipais. Né? Já avançamos com alguns consórcios, como o do Recôncavo, que tem a citricultura muito forte e tem nos ajudado muito lá também, tanto com a citricultura quanto com a cacauicultura, que está avançando também para o Recôncavo. Nós avançamos também lá na Chapada Diamantina, no Piemonte da Diamantina. Então nós já temos aí 6 consórcios intermunicipais, com acordos firmados junto com a DAB, para que nós capacitemos as equipes técnicas das Secretarias Municipais da Agricultura, que eles tenham a compreensão do que é a defesa sanitária vegetal, que eles consigam identificar os sinais da praga, né, e identificando, eles nos comuniquem imediatamente para que nós consigamos montar uma equipe técnica pré-campo para fazer as tratativas iniciais. Da mesma forma com o agrotóxico, né, os agentes comunitários de saúde estão nas zonas rurais, visitam as famílias, né, identificam pessoas com sinais de contaminação. Em alguns momentos são apontadas como uma virose comum, mas na verdade é a contaminação por agrotóxico. Né? Então a gente precisa também que essas informações cheguem até nós para que a gente consiga identificar de onde é que ocorreu essa contaminação. Da mesma forma com embalagens de agrotóxicos, são queimadas, enterradas, jogadas no rio, na estrada, no fundo do quintal, que deveriam ser trazidas para coleta reversa, né? Então nós buscamos também essa relação. Fazer mais campanhas, né, de devolução de embalagens, fazer essa questão do todo, né? Porque às vezes um pequeno ele não entende que ele sozinho ele não consegue pagar esse frete e levar até, né, a receptora, né, para poder ter o devido descarte. Mas essas ações conjuntas, eu já vi em vários municípios, em Hamburgo também está prestes a fazer uma, inclusive, de ações itinerantes. Que aí sim, o pequeno consegue estar ali levando, fazendo um maior volume, e essas empresas ajudam no frete, e todo mundo ganha com isso. E a gente consegue finalizar a questão da logística reversa. Entendi. Então é isso, precisamos do apoio do setor produtivo junto com a DAB, que, como foi dito aqui, a Bahia é o 5º maior estado do Brasil. Né? Nós temos quase 17 municípios, é um país. Né? E a DAB sozinha ela não consegue tomar conta, está em todos os locais ao mesmo tempo. A gente precisa que o setor produtivo nos comunique. Inclusive, existe portaria que orienta que o produtor ele cadastre a propriedade na DAB. E muitas vezes não são cadastradas. Né? Existe uma invisibilidade, uma informalidade muito grande, né, doutor Vinícius, nesse quesito de busca mesmo, de estar se adequando. Não é só produzir, não é só ter uma área, ter o produto e participar da cadeia. Não, é também ter a responsabilidade de entender que é um alimento, que vai chegar o que às vezes a crianças, a idosos, ele está participando, né, de uma cadeia. Então acho que eu estou entendendo o que eu estou falando, essa parte de entender
a responsabilidade de se cadastrar. Já que eu sou um produtor de alimentos, eu tenho que partir do princípio que de fazer a coisa correta. Correto. Da mesma forma que um empresário quer montar uma loja na cidade, que precisa seguir todo o regulamento da prefeitura, tem que ter o alvará, tem que ter a licença, a vistoria do Corpo de Bombeiros. Existe também um regulamento para que você tenha um produtor no estado. E não é só na Bahia, no Brasil inteiro. Todos os estados existem legislações muito semelhantes que precisam ser cumpridas. Então, a turma precisa estar compreendendo esse papel também. Quer produzir, vamos produzir de forma legal, né? E aí, a partir daí, vai perceber que a DAB não está para prejudicar, está para ajudar. Para ajudar e ser justo para todo mundo, né? Porque, de qualquer forma, os produtores mais antigos e vão entendendo todo o processo da cadeia, eles se adequam a todas as normas. Então, quer começar, quer fazer, vamos fazer certo. E todo mundo se ajudar enquanto cadeia, porque aí, de fato, fica o que? Algo responsável, né, para a região e se eleva, né? E tem um diferencial. Aí, da mesma forma, para finalizar mesmo, da mesma forma que nós pedimos, solicitamos que os empresários, os produtores compreendam que existem essas normas, nós precisamos também que os gestores municipais compreendam que a agricultura, a pecuária, movimenta a economia dos municípios deles, né? Nós fizemos um trabalho na geografia, pegamos aí o estado da Bahia, aproximadamente 70% dos municípios têm a sua movimentação econômica gerada a partir da agricultura e da pecuária. Um pouco aí dos serviços públicos municipais, dos empregos municipais e aposentadoria. Essa produção agrícola que existe nos municípios, ela precisa ser revertida também para o investimento na Secretaria Municipal da Agricultura. O secretário da Agricultura precisa ter as condições de fazer um bom trabalho. Ele precisa ter uma equipe, precisa precisa ter orçamento, precisa ter um veículo, né, no mínimo, uma pequena frota de veículo, seja ele moto ou carro, e uma equipe qualificada para que consiga visitar os produtores. Porque o grande produtor, o médio produtor, ele tem condições de pagar um consultor, um engenheiro agrônomo para acompanhar, um responsável técnico. O pequeno produtor não tem. Essa região aqui ela tem muitos assentamentos de reforma agrária, muito agricultor familiar, que produz citros, mas não tem acompanhamento, então acaba caindo na mão do atravessador. Aquela família que, dentro do tataravô, que vive na roça produzindo citros, nunca vai ser daquela situação, porque sempre está dependente de um atravessador. Então o poder público municipal precisa estar contribuindo. Então a nossa busca junto aos consórcios públicos dos municípios justamente nós queremos que eles se aproximem da DAB, e a DAB se aproximando deles, para sermos parceiros, capacitarmos as equipes e eles começaram a perceber o quanto a produção agrícola movimenta a economia do estado. Porque o agricultor que vende a laranja, ele vai na rua depois comprar um material de construção, ele vai botar gasolina no carro dele, na moto dele, vai comprar um carro, vai comprar uma moto, né? Vai comprar o pão, vai comprar o que ele não produz, ele vai comprar na cidade. Então movimenta a economia do município, né? Quem mora no município, dificilmente, pequeno produtor, vai para Salvador. É mais fácil o médio e um grande ir para Salvador, Feira de Santana, ou outro estado, investir o recurso lá do que o pequeno produtor. A economia vai girar aqui. E existem estudos que apontam que cada R$1 investido na agricultura se transforma no mínimo R$5 na agricultura familiar. Porque o dinheiro circula na economia local. Então, muito bom. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado também, doutor Vinícius, de coração. Estamos juntos, precisando. Estamos aqui de portas abertas sempre para contribuir. Obrigadão. Obrigado, gente.